Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu entras é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Curve a tua cabeça. Criador do céu e da terra, fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz no meio do tormento, no meio do deserto, Senhor. Às vezes, Pai, quando tudo vai mal, Pai, quando tudo está indo contra aquilo que nós planejamos, fala conosco, Senhor. Eu oro e eu peço a sua bênção em nome de Jesus, e todos digam amém. Vamos dar uma linda salva de palmas e podeis assentar em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome. Eu queria hoje trazer uma palavra. Eu não sei se já está pronto aí, né? O nosso tema hoje é do sofrimento ao triunfo. Do sofrimento ao triunfo. Talvez você nessa noite, você está no teu momento de sofrimento. Talvez você nessa noite, você está vivendo dias em que as coisas não estão indo como deveriam ir, ou você acha que deveria ir. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós conhecemos a história de um homem chamado Moisés. Mas parece que Moisés, ele tinha sido esquecido de todos, porque Moisés, ele teve uma participação muito forte mesmo, na história. A Bíblia fala que Moisés, ele foi criado pela filha da filha de Faraó. Moisés foi criado como um príncipe, e de repente, de príncipe, ele virou um homicida, e ele se exilou no deserto. E no deserto Moisés já estava há 40 anos, diga assim, 40 anos. Você imagina, você saiu do topo da cadeia de poder, de conforto, de tudo que você pode imaginar. E você chegou agora no fim da cadeia. Moisés estava talvez passando. Moisés, ele do filho da filha de Faraó, Moisés se tornou alguém que ninguém mais conhecia, alguém que era um anonimato. Moisés não podia voltar para o Egito, porque ele era um homicida. E Moisés estava vivendo uma vida totalmente fora daquilo que ele talvez um dia planejou. Ele, como filho da filha de Faraó, ele deve ter visto as coisas mais belas, deve ter vivido os momentos mais mais áureos da sua vida. Mas agora Moisés está vivendo o quê? Está vivendo
um dos piores momentos. E eu quero falar para você, mesmo quando você está vivendo dias difíceis, não quer dizer que Deus se esqueceu de você. Você sabia que às vezes, quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente entende que quando Deus... Olha só, gente, eu não sei você, mas olha o que eu vou falar para você. Mesmo no momento de crise, mesmo no momento de sofrimento, mesmo no momento de angústia, Deus te fará crescer. Amado, Deus não permite que a crise nos encolha. A Bíblia fala que, você sabe quantas pessoas entraram no Egito? De Deus. A Bíblia fala que entraram no Egito 70 pessoas. Você, quando olha para a história da Bíblia Sagrada, você descobre que lá no livro de Gênesis 46, versículo 27, a Bíblia fala que entraram entre 70 a 75, porque José já estava lá, os filhos de José já estavam lá, então eles também eram israelitas. Agora, você sabe quantos saíram? Você sabe quantos saíram? A Bíblia fala que eles passaram 430 anos aonde? No Egito. E uma grande parte, eles foram escravos. Eles eram escravos aonde? No Egito. Você sabe, na história, Nick, um povo escravizado não cresce. Todo povo, Priscila, quando é escravo, ele faz o quê? Ele encolhe, porque morre, porque não são bem tratados, vivem o quê? O povo, quando é escravizado, a tendência dele é o quê? Eles vivem melancolia, eles vivem tristeza, eles vivem angústia, eles são pressionados, eles não têm alimentação, e a tendência é o quê? Ele descer. Quantas pessoas entraram no Egito? 75. Sabe quantos saíram? A Bíblia fala 600 homens. Homens maduros. Sabe o que eu quero dizer para você? Segundo estudiosos, o povo que saiu do Egito estava na casa de 2 a 3 milhões de quê? De pessoas. Sabe o que eu quero falar para você? Mesmo na escravidão, Deus deu crescimento ao seu povo, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Porque esse fato vai contra a lei natural. Porque a escravidão você diminui. Mas o povo de Deus, sendo escravo, ele o quê? Ele aumentou, aleluia. Quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, não importa o sofrimento, não importa a angústia, não importa o momento não bom que você está vivendo, Deus te fará crescer no dia da tua angústia e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Nós não fomos feitos para perder, ainda que tudo pareça contrário. Deus tem compromisso conosco. Aquele povo, amado, mesmo quando a gente não tem direção, Deus nos guia. A Bíblia fala que quando Moisés nasceu, era para ele morrer. Mas como é que vai morrer a promessa? A promessa jamais morrerá. Porque a promessa, ela ultrapassa o tempo, ela ultrapassa pessoas, ela ultrapassa reinos. Porque a promessa não é promessa feita por homem, mas é feita por quem?
E mesmo aquele junco sem leme, sem direção, fui dar no lugar que dava o quê? Que dava proteção. Sabe o que eu quero falar para você? Mesmo quando você não souber para onde ir, Deus ainda assim estará guiando teus passos. Amado, Moisés, na verdade, ele nasceu com um propósito. E o propósito de Moisés parecia que tinha sido o quê? Esquecido. Eu posso imaginar Moisés cresceu com um propósito. A Bíblia fala que a mãe de Moisés é que amamentou Moisés. Mas ele tinha a proteção do palácio. Tudo ia muito bem. Tudo ia muito bem. Até um dia em que ele vê um soldado egípcio maltratando os israelitas, os hebreus, e ele o quê? E ele avança contra aquele homem e aquele homem morre. E a partir dali Moisés se torna o quê? Se torna um homicida. Agora note bem, Deus, às vezes, você pensa que o problema é para te destruir, mas o problema é para te construir. Porque Moisés, como filho da filha de Faraó, que matou um escravo, ele ia ser julgado? Moisés não ia ser julgado por causa da morte de quem? De um escravo. Moisés, ele era filho da filha de quem? Ele era um príncipe. O escravo não tinha direito à sua própria o quê? Sua própria vida. Mas o terror caiu na vida de Moisés, tamanho que Moisés fez o quê? Moisés fugiu. Diga assim: mesmo quando eu não sei, Deus trabalha por nós. Porque na verdade tudo que aconteceu tinha um propósito. Deus queria trabalhar agora com quem? Com Moisés. E Deus sabia que no palácio não poderia o quê? Não poderia trabalhar. Amado, você sabe qual é o grande problema hoje nosso? É quando a gente nunca passa por problema. Problema, amado, não pode ser para nós uma coisa do outro mundo. O cristão tem que aprender a enfrentar o quê? Porque é através dos problemas que a gente quê? A gente cresce. Amado, quando tudo vai bem, quando tudo vai muito bem, a gente estagna. Porque a gente acaba ficando o quê? Ficando tudo bem, já não ora mais. Tudo bem, já não quer vir mais para onde? Tá tudo bem. Muitos de nós fazemos o quê? Cruzamos os braços e achamos que não vamos ter mais o quê? E aí Deus permite que a luta venha o quê? Venha sobre nós. Amado, a Bíblia fala que Moisés, ele fugiu para o deserto. E lá começou a conviver no deserto. Amado, no deserto não tinha nada. Não tinha desenvolvimento. Não tinha as águas purificadas. Não tinha os aromas. Não tinha os bálsamos. No deserto é o quê? É sofrimento, come pouco, passa dificuldade. Tem que trabalhar, tem que guardar o quê? Moisés passou 40 anos. Eu posso imaginar, amado, que esses 40 anos de Moisés foi tempo onde Moisés, ele foi tratado na sua o quê? Na sua essência. Você pode ter certeza que quanto mais houver problema, mais grande você estará. Porque Deus vai fazer com que a gente sobreviva. Deus fez com que o povo crescesse no meio da escravidão. Deus não permitiu que o povo encolhesse. Era para entrar 70, talvez não entrasse, saísse 70, mas uns 1000, né?
saiu 3 milhões. Meu Deus, esse povo multiplicou como se fosse o quê? Como se fosse cria de animais pequenos. Se vocês estão reclamando aqui de África, nós pegamos isso de lá. Naquela época, eu posso imaginar que cada israelita devia ter os seus 15, 20 filhos. Ou mais para fazer a multiplicação. Se for numa projeção aritmética, você vai o quê? Você vai ver que cada israelita tinha muitos o quê? Muitos filhos. Mas porque Deus, amado, tinha um compromisso com esse povo. O que eu quero falar para você é: qual é a primeira coisa que você precisa se manter no meio da crise? Proteja o seu caráter. Porque a primeira coisa que o diabo vai tentar roubar de nós é o quê? É a nossa autenticidade. Você sabe o que está acontecendo hoje com muitas pessoas? Algumas pessoas, amado, eles são lesados no seu caráter. Eles são lesados nas suas originalidades. Por que muitos cristãos, amado, já foi falado aqui, eu já falei, mas eu já ouvi de outras pessoas, por que nós temos hoje uma camada de líderes que cresceram nos bancos da onde? Da onde? Da igreja, mas quando chega lá em cima, parece que não o quê? Parece que não conhece o quê? Se tiver que mandar fechar uma igreja, eles têm coragem de quê? Eles esqueceram que eles só chegaram lá por causa de onde? Por causa da igreja. Para alguns a igreja até serviu como um lugar de formação. A igreja arrumou bolsa para as pessoas estudarem onde? Fora do país. Mas sabe o que é isso, amado? É porque entrou um tempo da onde? Tempo da bonança. Você não pode perder a sua originalidade. Amado, seja você servo de Deus em qualquer lugar que você o quê? Que você chegar. Não procure se anular. Tem muitos de nós que quando assumimos funções especiais, ninguém sabe que nós somos o quê? Você fala tudo, mas não fala, menos você fala que você é o quê? Você é um servo de Deus. Amado, não perca a originalidade. Você nasceu para ser um testemunho vivo. Deus vai usar a sua vida para levar outras vidas ao caminho da paz, ao caminho da salvação, ao caminho da esperança. Muitos de vocês aqui serão levantados para assumir funções especiais nesse país, mas não é para se anular, mas é para você dizer: eu sirvo a Deus acima de qualquer coisa, aleluia, porque Deus me chamou para fazer a obra dele, aleluia. Amado, muitas vezes quando nós somos testados, a gente falha. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens, eles eram da alta administração, eram homens de posições o quê? Elevada no governo. Mas quando o rei cria uma estátua e diz que todos deveriam se o quê? Se inclinar quando a trombeta tocasse, Sadraque, Mesaque e Abednego não o quê? Não aceitaram. Mas o rei gostava deles. E o rei falou: não, vem cá. Chama Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles são meus governantes. É o homem da alta o quê? Administração.
E botaram lá Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei falou: olha, Sadraque e Mesaque, eu vou esquecer tudo que foi o quê? E eu vou mandar tocar. E vocês vão se ajoelhar e tudo vai o quê? Vai passar. Eles falaram: ó rei, infelizmente nós não poderemos nos o quê? Porque nós só nos inclinamos perante o nosso Deus. Pode aplaudir. Caráter. Defende aquilo que você é. E o rei falou para eles: vocês vão morrer, porque eu vou mandar aquecer a fornalha, e vocês serão jogados dentro da fornalha. Olha o que eles falaram: se morrermos, morremos. Mas se não morrermos, Deus nos guarda. Se Deus nos guardar, a gente não morre. Mas se Deus não nos guardar, morreremos. Aleluia. Robacanda charabandás. Amado, não abra mão. Na China, um jovem de 21 anos, professor, e ele ensinava na sua aula que Deus é único e verdadeiro. E ele foi chamado para ele mudar o quê? Mudar o ensinamento. Você não pode ensinar isso aqui. Ele disse: mas é isso que eu acredito. Você tem que reconhecer. Ele disse: não, mas eu respeito os outros, mas eu creio que Deus é o quê? Ficou preso 20 anos. Foi solto por esses dias agora. 20 anos depois, saiu de lá da cadeia com 42 o quê? Mas quando ele chegou fora da cadeia, ele disse: Deus continua sendo o único Deus da minha vida. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Amado, ainda existe pessoas que não vão se inclinar perante a hostilidade deste mundo, perante as perseguições deste mundo, perante aqueles que querem diminuir a nossa fé, a nossa esperança e o nosso Deus, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele disse: se morremos, morremos, mas nós não vamos nos inclinar perante outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro. Pode aplaudir ao Senhor. O que eu posso dizer para vocês, amado, guardem os vossos caráteres, para que Deus os leve em triunfo. Nós estamos vendo pessoas flácidas, que estão abrindo mão da fé, que estão abrindo mão da fé por causa de vestimenta, por causa de emprego, por causa de posição, amado, por causa de coisas fúteis. Eu vou falar para você com toda certeza. O Senhor disse: no mundo tereis o quê? Você vai ser testado. Você vai ser testado na sua escola, na sua faculdade. Você vai ser testado no seu seio familiar. Você vai ser testado em vários lugares. Você precisa se posicionar em Cristo Jesus, dizendo: eu não me inclino perante outros deuses, aleluia. O meu Senhor chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Quem tem palma, dá palma. Quem tem aleluia, dá aleluia.
Cristão não se esconde, cristão se expõe. Cristão não muda por causa das circunstâncias. Amado, Moisés, ele estava esquecido. 40 anos, ele pensou que estava o quê? Estava esquecido, ele estava sendo tratado. Quando você está passando a luta, Deus às vezes está te o quê? Está te tratando, está te preparando para coisas o quê? Coisas especiais. Amado, Moisés, ele teve uma experiência maravilhosa. Mas a experiência de Moisés, ela na verdade já era um processo que estava sendo feito o quê? Construído ao longo de 40 anos. O Senhor estava tirando de dentro de Moisés o Egito. Às vezes para tirar o Egito de dentro de nós leva o quê? Tem muitos de nós que viemos de lá, do Egito, e queremos carregar o Egito aonde? Aqui dentro. Eu fico imaginando muitos de nós que você não tem coragem de abrir mão de coisas simples, você vai abrir mão de coisas maiores. Se você não tem coragem de abrir mão de uma roupa, de uma aparência, se você não tem coragem de abrir mão de coisas para que o nome do Senhor seja o quê? Como é que você amanhã pode enfrentar uma pressão? Porque à medida em que nós estamos nos desenvolvendo, as lutas vão começar o quê? Vão começar a aparecer. Olha, você que está aqui, a tendência é você ser testado. Não tem jeito, uma hora nós vamos ter que ser o quê? E se a gente for testado, amado, nós temos que ser o quê? Aprovado. Ah, apóstolo, como é que eu vou ser testado? Amado, eu não sei. Para todos nós tem testes o quê? Diferente. Talvez para o marido é um teste de um adultério. Para uma esposa é o teste de um ato sexual fora do quê? Para outros é dinheiro que vai chegar onde? Da tua mão. O camarada diz, olha, te dou X milhões, mas você tem que o quê? Você tem que negar a tua fé, você tem que dizer que você é um mundano. Tem gente que diz, é na hora, Senhor. Mas uma coisa é certa, amados, nós não podemos abrir mão da nossa identidade. Aonde você chegar, coloca Cristo em primeiro o quê? Porque lá no livro de Mateus 6:33, a Bíblia diz, buscai o Senhor em? E a sua? E as demais coisas? Deus, Ele quer provar que você o ama de verdade. E muitas vezes esse amor vai ser provado no teu local de trabalho, vai ser provado na sua família, vai ser provado no seu local, na sua sociedade, mas aonde você chegar, glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno. Pode aplaudir ao Senhor. Olha, amados, a Bíblia fala que o povo, Deus nos fará resistir no dia da adversidade. Olha o que diz aqui no livro de Êxodo capítulo 1, versículo 11 e 12. Se você puder botar aqui, Êxodo capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, olha aí, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, para os afligirem com suas. Israelitas edificaram a Faraó a cidade, celeiro, Pitom e Ramassés. Passa o versículo 12. Mas, olha que lindo, mas quanto mais os afligia, tanto mais se o quê? E tanto mais se espalhava,
de maneira que se inquietava por causa dos filhos de quem? Sabe o que Israel, sabe o que os faraó falaram? Assim, vamos afligir esse povo, porque só assim eles vão estar aflitos e eles não vão se multiplicar. Vamos dar exemplo. Vamos dar exemplo aqui. Vamos carregar o homem ficar muito cansado, Priscila. Quando ele chegar em casa, não vai ter vontade de quê? De nada. E não vai ter sexo, não vai ter filhos. Eu acho que é o contrário. Quanto mais eles apertavam aqui, o cara chegava em casa furacão. Vem cá, minha amada. Porque o que a Bíblia diz? Quanto mais o afligia, mais o quê? Eu quero dizer, mas esse camarada está trabalhando 12 horas por dia, no sol quente. Ainda chegava em casa, ainda tinha tempo para quê? Tinha tempo para visitar as suas esposas e multiplicar e ampliar. Sabe o que eu quero falar para você? Quando o diabo começar a pressionar a tua vida, te prepara para crescer, te prepara para multiplicar, te prepara para ver coisas extraordinárias acontecerem na tua vida, porque quanto maior a perseguição, maior será a tua vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e pelo sangue de Jesus a gente vai vencer. Aleluia! Oh glória! Nós não vamos ficar no sofrimento. Diga assim: nós não nascemos para viver sofrendo. Se alguém falou isso para você, é mentira. Você nasceu para triunfar. Amado, você nasceu, repita comigo: eu nasci para triunfar. E sabe o que é triunfo, amado? O triunfo é grande vitória. Oh, aleluia. Triunfo é êxito, triunfo é brilho, triunfo é conquista, triunfo é alegria exuberante. Aleluia. Você, como um cristão, pode ter certeza que eu estou falando. Apóstolo, eu não tenho casa própria. Mas você vai ser feliz mesmo sem o quê? Apóstolo, olha as moças, não pega isso. Mas se acontecer, apóstolo, eu não casei, mas vai ser feliz do mesmo o quê? Apóstolo, ainda não tenho alto salário, mas vai ser feliz do mesmo o quê? Sabe por quê? Porque a tua felicidade, amado, não pode depender de filho, não pode depender de marido, não pode depender de posição, não pode depender de casa, não pode depender de nada neste mundo. Sabe por quê? Jesus Cristo disse: eu sou o vosso complemento, aleluia, e sem mim nada podeis fazer. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, Xandarabandaia, que é o nosso complemento. Aleluia. Amado, é por isso que a gente precisa ter um relacionamento com Cristo. Você não pode ser um seguidor, um frequentador. Você tem que ser um adorador. Porque existe uma diferença daqueles que frequentam e daqueles que servem. É porque quem frequenta não conhece a essência, mas quem adora vive a essência. Aleluia. Então, se você está aqui nessa congregação, nessa igreja, e você não tem uma adoração singela, você certamente está aqui por alguma razão. E essa razão, ainda que seja justificada, ela não pode te fazer ser um adorador. Porque você só vai começar a ser adorador quando você não mais tiver razão para vir. E mesmo assim você vem. Quando todas as dificuldades, de repente, por algum motivo já não existe mais, você agora já não vem por causa do marido, você já não vem mais por causa do filho, você já não vem mais por causa do trabalho, você vem por você. Você vai dizer: eu
estou em Cristo Jesus. Amado, quando isso acontece, nada mais tira você da presença dele. Sabe por quê? Porque agora você já não depende mais de subterfúgio para vir para a casa de Deus. Amado, tem muita gente que eles começam a vir quando estão com muitos problemas. Tem pessoas que tu entra na crise, 4 horas da manhã ele está aí na porta da igreja pedindo os obreiros: ei, abre aí, quero entrar, quero orar. Mas quando tudo vai bem, você fala: irmão, vem para o culto das 6. Estou cansado, está frio. Amado, entenda, servir a Deus não pode ser uma obrigatoriedade em função da necessidade. Eu acho que até a necessidade nos ajuda, mas ela não pode ser a tábua das nossas motivações. Porque um dia a crise tudo passa, verdade ou mentira? Todos os problemas, coisa boa passa, coisa ruim passa. E quando essa coisa passar, como é que eu vou ser? Aleluia! Quantas pessoas chegaram aqui para a igreja de maneira diferente, chegaram triste, abatida, cheia de problema, foi uma maravilha, mas agora já não tem mais esse problema para o camarada vir. Você tem que ligar domingo pela manhã: irmão, você sabe que dia é hoje? O cara nem lembra. Qual é? Irmão, hoje é domingo. Domingo é o quê? O irmão, é o quê? Domingo é o quê? Quem é? Aniversário? Vai ter festa? Ele já nem sabe que domingo é de quem. Se você não visitar ele no sábado, no domingo ele não o quê? Olha, obreiros, vou dar uma palma, vamos dar uma salva de palmas para os nossos obreiros. Porque vocês, obreiros, todos os sábados, estão aqui fazendo visita, estão aqui ligando para as pessoas. A gente até faz um trabalho desse, amado, porque nós amamos as pessoas. Mas eu digo para você, o dia que você precisar de uma ligação para você vir no culto de domingo, o dia que você precisar de uma visita para vir no culto de domingo, é sinal de que você não está com um compromisso ligado. Você até vai ser um frequentador, mas você não vai ser um adorador. Porque um adorador, amado, independente de oportunidade ou não, ele vem porque ele ama, ele vem porque ele quer adorar, ele vem porque ele quer servir, ele vem porque ele quer se entregar, ele vem porque ele quer dizer: Deus, tu és o meu rei, tu és o meu Senhor, tu és o meu Pai, fora de mim não há outro. Eu quero te servir e te adorar de todo o meu coração e de toda a minha alma. Aleluia! Deixa eu falar para você, olha que interessante. Sadraque, Mesaque e Abednego poderia ter curvado o joelho, poderia ou não poderia? Ele encurvaria perante quem? Perante o rei. Mas depois dizia: não, eu só encurvei para não o quê? Para não morrer. Sabe, amado, é o jeitinho cristão. Mas a Bíblia fala que eles não aceitaram. O rei ficou tão furioso que mandou aquecer a fogueira quantas vezes? 7 vezes mais. Pegaram os 3 para levar. Quando a Bíblia fala que a fornalha se o quê? Se abre, quem levava morreu. Tão quente que era o quê? Sabe o que ia acontecer, Mário? Eles nem iam ser jogados dentro de onde? Eles iam morrer aonde? Na porta. Como aqueles homens morreram, eles também eram para quê? Para morrer. Abriu, o fogo estava tão forte que as pessoas que levaram eles foram o quê? Foram mortos. E eles entraram na fornalha. Olha o que eles falaram: se Deus quiser, nós não morreremos.
Mas se Deus quiser, nós morreremos. Aleluias. A minha vida não tem valor se eu não glorificar a Deus. Não adianta você querer ser isso e aquilo se Deus não é o Deus. Não adianta você ter isso e aquilo, Deus não é o seu Senhor. Não adianta nada neste mundo. A Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar posição, ganhar dinheiro, ganhar tantas coisas, se você perder a vida eterna? Amado, a única coisa que vai transcender esta vida não é a tua conta bancária, não é as joias que você tem, não é os títulos de faculdade ou a sua posição social, mas a única coisa que vai transcender essa vida é a eternidade que Deus te dará pela salvação da tua alma. Então valoriza, 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 valoriza. Aleluia. Rabacanda, rabandaia. É valor. Glória a Deus. E quando eles entraram na fornalha, eles não foram consumidos. E o rei ficou olhando. E o rei viu eles passeando lá dentro. E o rei disse: ei, mas eu estou vendo um quarto homem com a aparência dos deuses. Oh, rabacanda, xarabandás. E eles falaram: Sadraque, Mesaque e Abidnego, quem é que está aí com vocês? Eles falaram: é o nosso Deus, é aquele que não nos permite se inclinar perante outro Deus, aleluia. E o rei disse: então saia, aleluia. E quando eles saíram, ele fez o edito: o Deus verdadeiro em todo o meu reino é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele deve ser adorado. Uau! Do sofrimento ao triunfo. Aleluia. Dá vontade de pregar aqui até amanhã. Vamos fazer uma vigília já aqui já. Gente, é bom demais servir a Deus. É bom demais a gente entender que vale a pena entregar o nosso tempo, entregar a nossa vida, entregar tudo que temos. Sabe, às vezes parece uma redundância, a gente se entrega tanto e às vezes a gente não vê resultados acontecendo. Eu posso imaginar Moisés, porque Moisés, amado, ele era um príncipe, mas foi criado por Joquebede. Joquebede era uma hebreia que conhecia o Deus de quê? Eu posso imaginar Joquebede dizendo: meu filho, Deus te salvou. Deus tem um propósito contigo. Deus certamente vai te usar para salvar o nosso povo. Nosso povo tá escravo. Só que muitas vezes, amado, a gente pensa que a maneira que Deus vai fazer é da maneira que a gente o quê? No mínimo eu imaginaria o seguinte: Moisés vai se tornar o quê? Faraó. E como faraó, ele vai dizer o quê? O povo pode o quê? Pode sair. Mas a pergunta é: se isso acontece, quem teria a glória? Pastora Gilca. Faraó. Deus ficaria o quê? Escondido. Deus não faz como a gente quer. Deus faz como Ele. O que ele faz? Ele tira Moisés da ribalta. Ele tira Moisés dali. E ele leva Moisés para onde?
para o deserto. Ele trata Moisés. E depois de muito tempo, Moisés já pensava que estava o quê? Não tem plano, não tem nada. Para mim, vou morrer aqui nesse o quê? Nesse deserto. Deixa eu olhar para você aqui nessa noite. Talvez você pensou que Deus já se esqueceu de você. Talvez você já pensou que Deus já não tem mais nada para quem? Para você. Mas Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está fazendo coisas. Quando eu fui no Brasil um certo tempo, e eu vi o show do Lázaro. Eu acho que todo mundo viu. Ele fez um lançamento de um CD, amado, que aquilo ali foi o quê? Nunca mais ele fez um igual aquele. E quando eu cheguei no Brasil, todo mundo só falava do quê? Lázaro, Lázaro, Lázaro. E nós fomos ver o show dele, que ele fez do lançamento do hino. Aqueles hinos aí, como é que é? Como é que é? A minha vida é do mestre. Olha só que vozeirão. Jesus. Meu coração. Depois ele falou aquele outro. Porque tu me amas o quê? Porque me resgatou. Porque me queres, Deus, tanto assim. Aleluia. Aí eu cheguei lá e pensei, nunca conheci esse camarada. Gilca, me ajuda aí. Vamos cantar uma música desse camarada aí. Aí eu fiquei pensando assim, esse cara surgiu agora. Surgiu agora, amado. Ele já tinha lançado 4 CDs. Engraçado. Meu mestre estava o quê? Estava entre os lançamentos o quê? Anteriores. Aquele que ele fala que ele saiu das drogas, né? Que Deus me resgatou lá do fundo. Também estava em outro o quê? 4 CD. Tudo encalhado. Não conseguiu vender nem o quê? Nem 100. Depois de 4 CD, ele pensava que já tinha o quê? A vida musical dele tinha sido o quê? Tinha sido só aquilo. E de repente, da noite para o dia, o camarada explodiu. Gente, sabe o que eu quero falar para você? Não pense que as coisas para você já acabou. Nós temos que continuar servindo. Temos que continuar adorando. Temos que continuar o quê? Buscando. Temos que continuar apresentando-nos a Deus. Moisés já estava 40 anos no anonimato. 40 anos no esquecimento. 40 anos no sofrimento, aleluias. Rebacanda rabandaia. Mas num dia normal, em que ele apacentava as ovelhas, ele vai para a sarça e vê a sarça ardendo, aleluia, e da sarça o Senhor fala com ele, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa, e o Senhor fala para ele, chegou o tempo, Moisés, de você sair do esquecimento, do secreto,
secreto do anonimato para ser a figura central da minha libertação em toda a nação de Israel. Aleluia. Você vai ser o meu libertador. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Você vai confrontar Faraó. Você vai confrontar o homem mais poderoso da terra e vai subjugá-lo. Deus vai te tirar do sofrimento e vai te levar para o triunfo. Deus vai te dar vitórias que você jamais imaginou. Deus vai abrir portas que você jamais imaginou. Aleluia, saiba do que eu estou te falando. Não pense que eu estou aqui só amassageando o teu ego. Eu estou dizendo algo que Deus é Deus. E Ele está dizendo, você ainda que você esteja em completo sofrimento, a minha voz será ouvida por ti. E quando tu ouvires a minha voz, eu te levantarei. Aleluia. Amado, que coisa linda é que quando Deus quer falar conosco, Ele quer tirar tudo que nós temos. Deus fala, tira tudo, Moisés. Tira o teu orgulho, tira o teu ego, tira tudo. A terra que tu pisa é terra o quê? Deus quer que a gente seja, amado, lapidados por Ele. Prepara para abrir mão de coisas que você não quer abrir mão. Prepara para servir a Deus de maneira intensa. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que quer nos usar. É o Deus que quer nos fazer testemunha viva em lugares especiais, em lugares santos, mas também em lugares o quê? Mundanos, aonde muitos só pregam o quê? Eu quero dizer para você, tem coisa boa vindo em nosso favor. E nós vamos glorificar ao Senhor. E ao invés de ficar em sofrimento, nós vamos ficar em triunfo e dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Pode aplaudir o Senhor em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Por favor, se coloca de pé. Robacanda chora barraça rabas. Oh Espírito Santo.